Zumbis correndo freneticamente, perseguições implacáveis de tirar o fôlego e sangue. Muito sangue. Você pode esperar isso e muito mais da nova série de zumbis da Netflix. Olá, sejam bem-vindos! Depois do sucesso de Round 6, muitas pessoas olharam com mais carinho para os doramas, ou seja, as séries coreanas, e pode ser que por isso All of Us Are Dead tenha despertado a sua atenção. Mas será que vale a pena assistir a essa série que está há vários dias consecutivos no top 1 da Netflix do Brasil? Ou será que não passa de mero hype? Nesse vídeo eu vou fazer um review sobre a série, vou explicar o final e comentar sobre a possibilidade de uma segunda temporada. Como eu faço em todo vídeo de análise, na primeira parte do vídeo não tem spoiler, e eu só vou dizer o que for suficiente para contextualizar a história e embasar a minha opinião. Em seguida, quando eu me aprofundar na série, vai ter spoiler, mas não se preocupe, porque eu vou avisar antes. Se você não quiser ouvir, você pula pro minuto que vai aparecer na tela, ok? All of Us Are Dead, na verdade, é uma adaptação de um webtoon. Para quem não está familiarizado com o termo, os webtoons são uma espécie de história em quadrinhos publicados em formato digital. Então, o roteiro dessa série é baseado no webtoon sul-coreano chamado Now at Our School, do autor Ju Dong-yeon. A trama é ambientada na cidade de Hyeosan. Tudo parecia correr como um dia normal, mas o que ninguém imaginava é que subitamente iria eclodir uma epidemia de zumbis dentro da escola. Se você não está familiarizado com produções coreanas envolvendo zumbis, uma coisa que provavelmente te chamou a atenção foram zumbis correndo freneticamente. Isso não é uma inovação trazida por essa série. Por exemplo, isso acontece no filme Invasão Zumbi e na série Kingdom. De qualquer modo, o fato desse dorama contar com zumbis frenéticos é um elemento muito bem-vindo porque deixa a trama eletrizante, você fica instigado e é difícil conseguir parar de assistir. Para quem está acostumado com a vibe de The Walking Dead, com o zumbi se arrastando e andando lentamente, provavelmente você teve ou vai ter uma grata surpresa com essa série. O trailer dá a entender que o dorama tem ação o tempo todo, bem naquele estilo corre que o bicho tá vindo. Mas não é bem assim. É claro, tem bastante cenas de ação, contudo, na maior parte do tempo, a trama é focada nos adolescentes presos dentro da escola e que em vários momentos estão perdidos sem saber o que fazer. Por exemplo, logo no início, os alunos ficaram presos dentro de uma sala de aula e não tomaram uma atitude básica, que é fazer barricada na porta para impedir os zumbis de entrarem. Depois que um professor entra na sala, a primeira coisa que ele fala é justamente para fazer a barricada, porque isso é uma coisa óbvia. Mas é claro, com o tempo, eles vão entendendo a situação e ficando mais maliciosos, mais espertos. E o fato de serem jovens é bem útil porque vários deles têm agilidade, o que é uma habilidade bem conveniente para fugir de zumbis. Apesar de serem do mesmo colégio, os grupos de alunos que ficaram presos e acabaram involuntariamente se juntando para escapar dos zumbis era composto de adolescentes com as mais variadas personalidades. E nem todos ali eram amigos ou tinham afinidade, mas por conta das circunstâncias acabaram se aproximando e criando um real vínculo entre eles. Uma outra coisa interessante é que essa série também trabalhou muito bem o psicológico dos personagens, que em sua maioria são adolescentes, abordando principalmente os medos, as incertezas e a solidão. Nesse tipo de temática, a melhor opção é não se apegar a nenhum personagem, mas nem sempre é o que acontece, né? E essa série tem vários personagens carismáticos, o que torna essa tarefa ainda mais difícil. Enfim, em um dos primeiros episódios, um dos personagens comenta que eles estão vivenciando o que aconteceu em Train to Busan, em português, Invasão Zumbi. E justamente nesse filme, os zumbis são muito rápidos, correm loucamente e se transformam quase instantaneamente após a mordida. Em outros reviews que eu já fiz, eu já mencionei Invasão Zumbi, porque é um filme sensacional, que tem ação o tempo todo e é muito bem trabalhada a temática de desordem e caos social generalizado, com zumbis correndo na velocidade do Bolt. Se você ainda não conhece e gosta dessa temática, esse filme é obrigatório e você vai me agradecer depois de ter visto. Mas voltando, é claro que os zumbis são problemáticos, porque muita gente acaba morrendo,
especialmente no início, quando as pessoas não sabem direito o que está acontecendo e nem como devem reagir. Depois, com o tempo, os personagens vão se adaptando e criando estratégias para combater e sobreviver aos zumbis. Contudo, ao longo dos episódios, um outro tipo de problema que é bem difícil de contornar começa a ser apresentado: os seres humanos. E The Walking Dead é uma obra que retrata isso muito bem. Os seres humanos que são mau caráter, desonestos, egoístas e pensam unicamente na própria sobrevivência geram situações problemáticas. Isso também foi abordado nessa série, sendo que temos vários exemplos disso ao longo dos episódios, que eu vou mencionar quando eu começar a falar de spoiler. Além da temática de zumbis, esse dorama também aborda a questão do bullying, que é um tema que costuma ser retratado em doramas que se passam no colégio. Também rola um pouco de romance escolar, que no mundo dos animes a gente enquadraria como slice of life, já que rola um romancezinho leve dentro do ambiente escolar. Aliás, para quem curte animes, esse dorama me lembrou bastante High School of the Dead, que também envolve um apocalipse zumbi ambientado dentro de uma escola. Para quem tiver curiosidade, esse anime possui apenas uma temporada e também está disponível na Netflix. Eu também devo avisar que esse dorama já estreou com dublagem em português e vale a pena conferir a dublagem dessa série. E por fim, antes de entrar na zona de spoiler, All of Us Are Dead conta com 12 episódios, com duração aproximada de 60 minutos por episódio e a classificação etária é 16 anos. Se você estiver gostando do conteúdo, eu só te peço para deixar o like no vídeo. Se você estiver em dúvida se vale a pena se inscrever no canal, continua comigo mais um pouco, porque eu tenho certeza que você vai gostar. A partir de agora, eu vou me aprofundar na análise da série. Então, se você não quiser spoiler, vai direto para a parte do vídeo em que eu digo a minha conclusão final sobre o dorama. A trama se desenvolve a partir do cenário de caos generalizado, com zumbis correndo por toda a parte e atacando todos que estivessem no caminho. A série é focada inicialmente em 4 núcleos. São 2 grupos de alunos dentro do colégio, um grupo maior e outro grupo com 2 meninas e 2 meninos que andam armados com arco e flecha e lanças improvisadas, um outro grupo que está com uma deputada e 2 policiais. Tem um núcleo cômico que é justamente a dupla de policiais. Um deles é extremamente covarde e não tem a menor vocação para ser policial, mas eles resgataram pessoas ao longo do caminho, inclusive uma criança que fugia da sua mãe, que virou um zumbi, e um bebê recém-nascido. Bom, com relação à origem dos zumbis, ela já foi revelada bem no início do dorama, e não teve um grande mistério por trás disso. A origem dos zumbis costuma ser diversa nas produções, e normalmente envolve algum vírus que sofreu mutação. No caso dessa série, foi mostrado que o professor de ciências do colégio criou o vírus que deu origem aos zumbis, e foi batizado de Jonas Vírus. E qual foi a motivação dele para fazer esse tipo de coisa? O professor criou o vírus como forma de proteger seu filho, para que ele conseguisse reagir ao bullying que ele sofria dos colegas da escola. Por isso, o professor desenvolveu um vírus que ele acreditava que poderia gerar habilidades extraordinárias ao seu hospedeiro. E de fato, vimos que algumas pessoas conseguiram adquirir habilidades especiais, mas não foi o caso de seu filho e nem de sua esposa, que também foi submetida ao vírus. Diante do experimento mal sucedido, o professor continuou fazendo experiências com os dois, com o escopo de criar um antídoto. Contudo, ele não conseguiu descobrir algo que fosse capaz de reverter o estado deles, ou seja, depois que alguém se tornava zumbi, era irreversível e a única solução era eliminar o hospedeiro. Eu achei interessante o fato desse vírus se comportar de uma forma diferente, porque ele tinha algumas peculiaridades. Por exemplo, não era necessário atirar na cabeça para matar o zumbi, bastando cortar a jugular. Além disso, algumas pessoas que foram mordidas não se transformaram em zumbis irracionais, mas adquiriram habilidades especiais. Elas seriam imunes? A explicação que foi dada é que no momento em que o vírus entrava em contato com o corpo humano, ele parava de atacar o hospedeiro. Contudo, caso se adaptasse à consciência humana, uma nova espécie de ser humano poderia ser criado, e foi o que aconteceu. Basicamente, surgiram seres sobre-humanos, ou zumbis híbridos, com audição apurada, super força e quase imortal, mas possuíam sede de sangue humano.
pelo menos 3 personagens se tornaram zumbis híbridos. Nan-ha, a presidente de classe, Guinam, que era um delinquente e praticava bullying, e Yeon-ji, que era vítima de bullying. Os zumbis que não agiam como zumbis me lembraram quem era monstro e não agia como monstro em Sweet Home, que também é um dorama da Netflix, sendo que em ambas as séries, alguns personagens conseguiram de alguma forma controlar a transformação e ter consciência. Bom, como eu já tinha mencionado na parte sem spoiler, os seres humanos são um grande problema, às vezes até mais problemáticos que os próprios zumbis. E no terceiro episódio vimos um exemplo claro disso. Com o intuito de provar que estava certa, Na-yeon contaminou de propósito o seu desafeto, Gyeong-soo, que era um menino pobre que ela chamava de favelado. Ela era uma garota problemática desde o início, fazendo escândalo, causando desunião, e sempre seguia a máxima: farinha pouca, meu pirão primeiro. E o que ela fez? A garota pegou o lenço, passou no sangue de zumbi e passou na ferida do menino com o intuito de transformá-lo em zumbi. Com isso, ela acabou causando a morte do menino de forma extremamente egoísta. Outro ser problemático era o menino mau caráter que praticava bullying, o Guinam. Para sobreviver, jogou vários colegas em cima dos zumbis para que ele pudesse fugir. Depois ele acabou sendo mordido e se tornou um zumbi híbrido, com super força e audição apurada. A partir de então, seu grande objetivo foi perseguir e se vingar de um colega, o Cheon-san, tornando-se o grande vilão da trama. É óbvio que todos querem e têm o direito de sobreviver, mas fica a questão se vale a pena agir como um babaca, ao ponto de sacrificar outras pessoas em prol dos próprios interesses. Aí vai de cada um, né? De qualquer forma, todo mundo que agiu dessa forma em algum momento acabou tendo um final trágico. Então fica a lição. Se você estiver em um apocalipse zumbi, não seja um filho da puta. A resposta kármica do universo costuma ser rápida. Bem, All of Us Are Dead é uma série que mexe com emoções e tem vários personagens carismáticos, então isso é uma ótima combinação. Tem cenas emocionantes, por exemplo, quando os zumbis estão naquele estado de perseguição frenética e você fica tenso sem saber se alguém vai morrer. E tem momentos que dão dor no coração, como foi aquela cena em que o helicóptero foi embora, abandonando os alunos no terraço. De modo geral, a série é boa, mas tem várias falhas na narrativa e coisas que são incompreensíveis. Eu vou dar alguns exemplos. No episódio 7, os alunos fizeram uma barricada na sala de música para atrair os zumbis, com o intuito de subirem ao terraço para serem resgatados, o que foi uma ideia inteligente. Mas depois houve uma sucessão de erros dos personagens. Não fecharam a porta da sala de música para prender os zumbis. Depois, enquanto tentavam abrir a porta do terraço, a Nan-ha, que tinha se tornado um zumbi híbrido e estava desenvolvendo uma audição apurada, conseguiu perceber que os zumbis estavam se aproximando, mas não ouviu barulho do helicóptero no terraço, ali do lado. Outra falha no roteiro. Um dos personagens era um bombeiro e queria salvar sua filha que estava no colégio. Ele entrou na delegacia e pegou apenas uma arma, um shotgun. Porra, tá de sacanagem, né? Ele estava no meio de um apocalipse zumbi. Era pra ele ter saído armado até os dentes, mas não. Mais uma cena. Na hora em que os alunos presos dentro da escola saíram do armário de esportes, eles só pegaram 2 tacos de beisebol, sendo que tinham vários lá. Na hora que eles precisaram se defender dos zumbis, resolveram usar bola de vôlei. Por que não pegaram vários tacos de beisebol? Isso pra mim não faz o menor sentido. Enfim, eu gostei muito da série, mas algumas falhas na narrativa me incomodaram bastante. Bom, partindo dessas premissas, agora eu posso finalmente explicar o final da série. Lembrando que quem não quiser ouvir sobre o final, pula para o minuto que está aparecendo agora na tela. Se você ainda não se inscreveu e não deu o like no vídeo, aproveita para fazer isso agora e ativa também o sininho para receber notificações e não perder novos vídeos, ok? A vantagem é que o apocalipse zumbi se espalhou em uma cidade pequena chamada Ryu-san. Então a forma de evitar que a contaminação chegasse em outras cidades seria isolar o local.
Só que com o tempo, isso não seria o suficiente para conter o avanço da contaminação, porque os zumbis estavam se deslocando para outras áreas, ameaçando a segurança de outras cidades. Em razão disso, o comandante do exército decidiu bombardear Hillsong para tentar conter a contaminação. Isso porque, se o vírus chegasse em Seul, na capital da Coreia do Sul, a situação ficaria caótica e o vírus se espalharia rapidamente por todo o país. Então, seguindo a lógica do utilitarismo, seria melhor matar a população da cidade de Hillsong do que matar toda a população da Coreia. Após os alunos sobreviventes terem conseguido escapar dos zumbis dentro do colégio e também do bombardeio à cidade, eles finalmente chegaram até a área de quarentena. Os meses se passaram e todos continuaram em quarentena, porque os cientistas não conseguiram descobrir como o vírus se comportava. Com isso, sem saber o período de incubação do vírus, ninguém pôde retornar à cidade de Hillsong. Enquanto os alunos sobreviventes lidavam com a perda dos familiares e dos amigos, eles descobriram que havia uma fogueira no terraço da escola e resolveram investigar. Chegando lá, acabaram se encontrando com a Nan-ha, que contou que existem outros zumbis híbridos que nem ela, e isso deixou um gancho para uma possível segunda temporada. Havendo a renovação da série, seria interessante explorar a temática dos zumbis híbridos e como eles vão se inserir na sociedade. A cidade de Hillsong está abandonada por hora e a população sobrevivente continua em quarentena, mas em alguma hora eles devem retornar e conviver com esses zumbis diferenciados. Além disso, existem algumas pontas soltas, como por exemplo, o professor de ciências, criador do vírus, acabou sendo mordido por zumbis e sua última aparição foi na delegacia. Mesmo após ser mordido, ele aparentava estar andando normalmente, sem agir como um zumbi irracional. Será que ele também era um zumbi híbrido? O que aconteceu com ele? Outra coisa que não foi explicada é o motivo do professor exalar cheiro de cadáver. Eu imagino que tenha relação com o fato de ele ter ficado muito tempo convivendo com sua esposa e seu filho zumbis. Mas será que existe outra razão para isso? Qual é a conclusão final? De modo geral, a história é boa, tem personagens carismáticos e você torce para eles ficarem vivos. E tem outros personagens que são malas e você torce para os zumbis pegarem logo. Além disso, tem várias cenas emocionantes de perseguição de zumbis correndo freneticamente e dá vontade de continuar assistindo até chegar ao desfecho final. O que eu acho que a série pecou foram as falhas na narrativa, que eu já mencionei na parte do vídeo como spoiler, e me incomodaram bastante em alguns momentos. All of Us Are Dead é o tipo de série coreana que é universal e agrada até mesmo quem ainda não conhece doramas ou assistiu a poucas produções asiáticas. Não é à toa que chegou ao top 1 do Brasil em menos de 24 horas após a sua estreia. Quem ainda não assistiu merece dar uma chance a essa série. E para quem curte essa temática apocalíptica de zumbis, a série é imperdível. Se eu te convenci a assistir, depois volta aqui e me conta nos comentários o que você achou. Mas se você já viu, então deixe logo a sua opinião. Com relação a uma possível segunda temporada dessa série, ainda não houve uma confirmação oficial. Mas eu preciso explicar que os doramas costumam ter em torno de 16 episódios com pelo menos 1 hora de duração e geralmente são feitos para ter uma única temporada, salvo algumas exceções. No caso de All of Us Are Dead, foram 12 episódios com duração aproximada de 60 minutos, então a série está bem próxima do padrão coreano. Um dos fatores mais importantes que influenciam na renovação para uma nova temporada são a audiência e o sucesso internacional da série. No momento que eu estou gravando esse vídeo, esse dorama está há vários dias no top 1 de séries mais assistidas da Netflix Brasil, o que é um ótimo sinal. Além disso, como eu falei, o final desse dorama deixou margem para uma possível segunda temporada. A série está fazendo sucesso e se continuar assim, um outro ponto que ficaria pendente seria a questão de conciliar a agenda dos atores que poderiam voltar para a segunda temporada.
Assim que eu tiver mais informações sobre a renovação ou não da série para a segunda temporada, eu vou contar para vocês. Então, por isso, é importante que você se inscreva no canal e me siga também no Instagram, @solo.oriental, porque eu sempre posto notícias por lá também. Bom, gente, eu fico por aqui. Até a próxima!